Se você está com a minha apostila, página 4, eu estou falando sobre obreiro aprovado. Ontem trouxemos o exemplo de Filipe e hoje quero trazer um exemplo do nosso querido apóstolo Paulo. Falar de Paulo não é fácil, porque são tantas opções, e que nos toma até um certo tempo até decidir o que falar sobre o apóstolo Paulo. Mas como nós estamos numa sequência na igreja, toda terça-feira nós temos um culto de ensino, e nós estamos estudando as epístolas, já por 2 anos, estamos estudando todas as epístolas. Começamos por Apocalipse, curiosamente, pela última, e estamos em 1 Tessalonicenses. Voltamos a Romanos, logicamente, estamos em 1 Tessalonicenses. Então, eu quero compartilhar algo do qual o meu coração está cheio. Pai, abençoa-nos nesta noite mais uma vez. Estende a nossa resistência. Abre a nossa mente e o nosso entendimento, Senhor, um pouco mais. Queremos andar a 2ª milha nesta noite. Em nome de Jesus. E todos dizem amém. Então corra comigo, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 17 ao 20. Eu vou pedir que os irmãos da Full Revival, para não ter que citar os nomes, fiquem de pé rapidamente, só para a igreja ver o apoio lá da Full Revival. Está aí os irmãos da Full Revival, que estão aí conosco. E entre os irmãos da Full Revival, ele fica em pé por causa da humildade dele, viu? Está aí pastor Daniel Souza, companheiraço, um homem de Deus, um tremendo ensinador também. Está aí, mestre em divindade, está aí sentado no auditório, também ouvindo esta escola. Isso realmente nos entusiasma. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 17 ao 20. Todo mundo pronto? Vamos lá. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Pelo que bem quisemos, uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Introdução. Esta porção de 1 Tessalonicenses é um dos textos mais intrigantes do Novo Testamento. Aqui Paulo faz uma afirmação que tem causado confusão na mente dos neófitos. Mas Satanás nolo impediu. Esta frase, embora intrigante, pode ser perfeitamente entendida quando consideramos as circunstâncias nas quais a epístola foi escrita e o momento que Paulo estava vivendo ou atravessando. 1 Tessalonicenses foi a primeira carta que Paulo escreveu no seu ministério apostólico, em torno de 53 depois de Cristo. Portanto, durante a sua 2ª viagem missionária. Esta carta tem um estilo literário bem diferente das demais, e principalmente das epístolas, das principais cartas teológicas, que são Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas e Efésios, porque ela reflete uma transição pela qual Paulo passou no início da sua caminhada. Quando Paulo saiu para a obra do ministério, em Atos capítulo 13, versículos 1 ao 3, ele obedeceu a um princípio espiritual estabelecido pelo próprio Deus, que diz que o judeu tem direito à primazia. Romanos 1,16 diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, revista e corrigida.
A expressão grego aqui vem da palavra helen, que na verdade pode ser traduzida, e também é traduzida no Novo Testamento, está aqui um mestre da tradução, por gentio. Portanto, quando você diz primeiro do judeu e depois do grego, o que Paulo está dizendo também é que o evangelho, ou a palavra de Deus, ela tem por direito adquirido ser ensinada primeiro ao judeu, para depois então alcançar o gentio. Sendo assim, Paulo começa a sua primeira viagem missionária em Atos 13:4, em busca de uma plateia judaica, com o intuito de lhes anunciar o evangelho do reino de Deus. Já na sua primeira viagem missionária, Paulo experimentou a sua primeira decepção, ao ser abertamente rejeitado pelos judeus, que não apenas não queriam ouvir a mensagem que Paulo tinha a anunciar, mas também passaram a persegui-lo, para que ele não pregasse tal mensagem a mais ninguém. Nós encontramos esta decepção de Paulo registrada em Atos capítulo 13, versículo 45 e 46. Nesse dia, Paulo tomou a sua primeira decisão de não insistir com os judeus, os quais desprezavam a mensagem da cruz, e ir diretamente aos gentios. Nesta primeira viagem missionária de Paulo, ele fez 3, alguns dizem 4, porque usam a última viagem que ele fez para Roma, classifica também como uma viagem missionária, mas teologicamente falando, Paulo fez 3 viagens missionárias. E na primeira viagem missionária de Paulo, ele saiu obedecendo esse princípio espiritual, de que o reino pertence primeiramente aos judeus. Inclusive existe uma moda hoje na América e que já chegou ao Brasil, e na verdade está se espalhando pelo mundo, da mensagem chamada como a mensagem do reino. E a mensagem do reino é uma mensagem bonita, é uma mensagem autêntica, só que mal interpretada, ela é pregada para a plateia errada. E alguns chegam a ponto de dizer que Jesus e Paulo não pregou outra coisa senão a mensagem do reino. E o que acontece é que, na realidade, Jesus falou mesmo sobre o evangelho do reino e sobre o estabelecimento do reino de Deus, e Jesus não poderia dizer algo diferente, porque, em primeiro lugar, a igreja ainda não havia nascido, e número 2, Jesus não veio senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas daí dizer que Paulo não pregou outra mensagem senão a mensagem do reino, isto é um erro neófito, porque na verdade Paulo começou pregando a mensagem do reino, o evangelho do reino, terminou pregando o evangelho da graça. E essa transição aconteceu em 2 eventos no Novo Testamento. No livro de Atos, nós vamos prosseguir aqui e ver esses eventos claramente delineados. Que quando ele começou o seu ministério, a mensagem que ele tinha era a mensagem do reino, ou o evangelho do reino. Quando ele se sentiu rejeitado, depois de ele tentar por 2 vezes consecutivas pregar para o povo de Israel, para os judeus, a mensagem do reino, e rejeitado, ele entendeu que Deus estava dando para ele, entre aspas, um outro evangelho, que ele chama de seu evangelho, ou meu evangelho, entre aspas. E este evangelho não é outro senão o evangelho da graça, o evangelho que nos alcançou, que me alcançou e te alcançou, e aquele que tem alcançado os nossos queridos e os nossos amigos e as pessoas que nós conhecemos, o evangelho da graça. Qual é a diferença, pastor Jefferson? A diferença é muito simples. O evangelho do reino é o evangelho pregado com uma estrutura judaica. O evangelho do reino é desenvolvido para convencer o judeu de que Jesus Cristo é o Messias. Esta mensagem, ela sofre uma pequena modificação quando esta mensagem é entregue ao gentio, porque o gentio não é cidadão do reino. O gentio recebe a cidadania do reino pela graça. É o que o próprio Jesus disse
profetizando a respeito do futuro, dizendo: muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Do que Jesus estava falando? Jesus estava dizendo que enquanto muitos filhos do reino, que são judeus, vão passar a eternidade nas trevas exteriores, muitos que virão do Oriente e do Ocidente, que são gentios, que sou eu e você, nos assentaremos à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, porque recebemos o Evangelho pela graça. Portanto, o Evangelho da graça é mais ou menos como a notícia da chegada do green card. Você não pertence a esta nação, você não deveria estar aqui, sabe lá Deus como você entrou, deveria ter sido mandado de volta, mas um belo dia chega um green card na sua casa, e você passa a ter os mesmos direitos nesta nação que um nativo. E o melhor, quantos imigrantes aqui hoje vivem melhor do que muitos nativos? Cresceram, prosperaram, enriqueceram. Quantos imigrantes estão dando empregos para nativos? Porque foram abençoados por causa da graça. Quem entendeu até agora, digam graças a Deus. Já na sua primeira viagem missionária, ele experimenta esta decepção quando os judeus o rejeitam. Isto aconteceu numa cidade chamada Antioquia da Pisídia. Quando ele chegou em Antioquia da Pisídia, ele fez o que ele fazia sempre, era um padrão de comportamento de Paulo. Paulo chegava numa cidade, a primeira coisa que ele fazia era procurar uma sinagoga judaica. E na sinagoga ele pregava, ensinava, ministrava, porque a primeira missão de Paulo era convencer os judeus de que Jesus Cristo era e é o Cristo. E quando chegou em Antioquia da Pisídia, ainda na primeira viagem missionária, ele tem esta primeira experiência de decepção, de descobrir que o judeu não quer aquela mensagem, o judeu não reconhece aquela mensagem como autêntica e etc. Porém, movido pelo amor de Deus para com seu povo escolhido, Paulo insistiu um pouco mais, na esperança de que os judeus ouvissem a palavra e se convertessem ao Senhor Jesus. Na sua estadia em Corinto, durante a sua segunda viagem missionária, Paulo experimentou a sua segunda rejeição por parte dos judeus, o que lhe causou ainda maior decepção. Isso está registrado em Atos capítulo 18, versículos 4 e 6, e você encontra também Paulo falando sobre isso em 1 Coríntios capítulo 2, versículos de 1 a 5. Curiosamente, esse era exatamente o momento em que Paulo recebia Timóteo, que voltava de Tessalônica, com as boas novas daquela igreja fervorosa. Então deixa eu dar uma pausa aqui, para te situar, para você entender onde eu quero chegar. Quando nós lemos 1 Tessalonicenses, que é a primeira carta escrita por Paulo, existe inclusive um debate a respeito de qual seria o primeiro livro do Novo Testamento. Existem inclusive os que defendem a tese de que 1 Tessalonicenses tivesse sido o primeiro livro do Novo Testamento, e embora alguns tenham resistências em relação a isso. Mas quando nós lemos 1 Tessalonicenses, nós estamos lendo cronologicamente o momento na história de Paulo em que ele está basicamente que na metade ou quase na metade da sua primeira viagem missionária, e portanto ele está experimentando o início da sua decepção. Quando ele chega na segunda viagem missionária, onde ele tem a sua segunda decepção com os judeus, ele está nesta fase que nós estamos lendo aqui agora. Aí o que acontece? Algo curioso. Diante dessas duas decepções ou rejeições que Paulo sofreu, e Paulo não era super-homem, hoje eu vou mostrar para você uma aplicação de uma palavra grega que vai mostrar para você que Paulo não era super-homem. Paulo era normal. A gente lê a Bíblia, o Novo Testamento, vê esses grandes baluartes, esses homens que já viraram mito, que inclusive é um grande perigo, quando nós lemos a Bíblia e olhamos para esses homens como mitos. Não, eles eram homens normais,
passaram por tudo aquilo que nós passamos hoje, enfrentaram coisas que nós enfrentamos, alguns passaram por coisas muito piores do que as que nós passamos, muitos deles fraquejaram, muitos deles duvidaram, muitos deles sofreram tentações, privações, muitos deles pecaram em pecados que nós inclusive nunca cometemos. Eram homens normais. E tudo isso está escrito, registrado no Novo Testamento, para que ao lermos o Novo Testamento e vermos a história de vitória, a história gloriosa da igreja primitiva, Deus quer que nós entendamos uma coisa: aquela igreja que é a igreja primitiva, que é a igreja modelo, a igreja na qual nós nos espelhamos, ela não se tornou modelo, não se tornou vencedora, não se tornou gloriosa, porque os componentes, os integrantes da igreja eram perfeitos. Não, a igreja nunca é vencedora, porque os seus membros são perfeitos. A igreja é vencedora, porque Jesus é o fundador da igreja. E enquanto Jesus for o fundador da igreja, a igreja prevalecerá, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem pode dar glória a Deus? Curiosamente, esse era exatamente o momento em que Paulo recebia Timóteo e Silas, também chamado de Silvano, que estavam voltando de Tessalônica, trazendo para Paulo o relatório daquela igreja fervorosa. Sendo assim, Paulo decidiu escrever aos Tessalonicenses, no auge da sua decepção, diante da incredulidade da comunidade judaica, a qual rejeitava abruptamente a revelação do Cristo crucificado. Paulo estava profundamente desiludido com os judeus e entendeu que era o tempo de investir o seu precioso tempo, talentos e ministério na vida dos gentios. Quando ele toma a decisão de forma definitiva em Atos 18:6, Paulo havia descoberto o propósito da sua vida. Diga comigo, propósito. Mais forte, diga propósito. Agora, esta ala, grite para aquela lá, propósito. Esta ala, grite para esta, propósito. Agora vocês gritem para os pastores, propósito. Eu preciso que você memorize esta palavra nesta noite de uma forma especial, para chegar aonde eu preciso. Número 1, o choque da rejeição. O que acontece quando um obreiro experimenta rejeição? Eu costumo brincar, na rede social, no meu Facebook, de vez em quando eu costumo colocar uma frase de efeito, e eu digo o seguinte: fora o Superman, ninguém é de ferro. Porque ninguém é de... Quem aqui é feito de carne e osso? Levante a mão. Carne e osso. Tem um coração, um músculo aí dentro do seu peito, batendo. Coloca a mão para ver se tem um barulho, um som, uma tremida. Tem um músculo de carne, de sangue bombeando aí dentro. Tem. Então você é normal. Você sente as coisas. E uma das primeiras preocupações que Deus tem colocado no meu coração ao longo dos anos do meu ministério é não agir como se eu fosse inatingível. Tem obreiro que faz questão de desenvolver aquela estampa de inatingível. É aquele indivíduo que está sempre tudo maravilhoso. E aí, como é que está? Maravilha, glória a Deus, está tudo maravilhoso. Às vezes não está maravilhoso nada. Às vezes ele está em dívida, está com problema em casa, está brigado com a esposa, os filhos estão tão rebeldes. Às vezes financeiramente ele não vai bem. Mas por causa dos jargões, por causa dessa estampa que ele mesmo desenvolveu, esta capa, esta foto que ele precisa sustentar, então ele mantém esses chavões. Está tudo maravilhoso, glória a Deus, o Senhor é o dono do ouro da prata, eita glória, está demais, está tudo maravilhoso. Às vezes não está maravilhoso coisíssima nenhuma. Nós temos que ter a coragem, a hombridade de dizer a verdade. Quando não está bem, dizer que não está bem. Tem nada de feio você procurar alguém de confiança, logicamente procura o seu pastor, ou alguém de confiança apontado por ele, e dizer a verdade. Pastor, a coisa está feia, estou com problema lá em casa com a esposa, estou com problema com meu esposo, pastor, a situação financeira está assim. Olha, pastor, eu estou frio na fé, não estou conseguindo orar, pastor. Eu pego na Bíblia, começo a abrir a boca. Diga a verdade.
para que você experimente algo de Deus que só vem sobre aqueles que enfrentam a verdade. Porque como que Deus pode renovar, restaurar, fortalecer alguém que sequer admite que está frágil? Ou que precisa de um renovo? Que, diga-se de passagem, esta é a característica da igreja de Laodiceia. Pastores, é a característica que mais me amedronta na igreja de Laodiceia esta. Você diz que é rico, que tem tudo e de nada tem falta, mas eu digo que você é um miserável, um pobre, cego e nu. E eu te aconselho que de mim compres ouro refinado no fogo e colírio para que vejas. Ou seja, é a igreja do século XX, é a igreja dos chavões, a igreja dos jargões, é aquela igreja que tem que aparentar que está tudo sempre ok, que está tudo sempre certo, porque se admitir alguma fraqueza, as pessoas podem dizer que você está caído, que alguma coisa está errada com você, e que não sei o quê, e dizer isso ou dizer aquilo, e as pessoas têm medo dessa religiosidade aparente, que é falsa, diga-se de passagem, porque não a aprendemos da Bíblia Sagrada. Quem está entendendo? Portanto, meu irmão, você experimentou rejeição? Pessoas na igreja não gostaram de você, ou seja lá o que for, você não precisa fazer de conta que aquilo não te atingiu, não. Atingiu mesmo. Atinge nós, os pastores que presidimos. Eu lembro há 2 anos atrás, mais ou menos, se eu não estou errando as contas, 2 para 3 anos atrás, nós tivemos um problema na igreja, e pessoas lá queridas que eu criamos dentro da igreja, obreiros que eu formei dentro da igreja, se levantaram lá e formaram um grupinho lá e saíram da igreja. Tentaram dividir a igreja, não conseguiram, saíram. E aí eu fiquei durão, paciência, vai, tem que ir, vai com Deus e tal. Não guardei mágoa, mas tentei ficar durão. Aí um dia, eu estava orando diante de Deus, e o Espírito Santo falou com o meu coração, claramente. Falou assim: você está ferido, você tem que admitir que você está ferido, você não é de ferro. Você está ferido. Qual é o problema de você admitir que você está ferido? Admita que você está ferido. Ore por essas pessoas, libere o perdão, mas se você não admitir esta fragilidade, não haverá restauração. Paulo ficou abalado com a rejeição que encontrou entre os judeus no início do seu ministério, porque ele não era o super Paulo, o mega Paulo. Não dava para entender como alguém podia se opor a uma mensagem tão gloriosa. Na cabeça de Paulo não fazia sentido. Como que alguém pode rejeitar o que eu estou dizendo? Não fazia sentido. Porque nenhum daqueles judeus que estavam rejeitando aquela mensagem era mais zeloso do que Saulo de Tarso foi. Saulo era um show de zelo pelo judaísmo. E ele não era apenas judeu, ele era hebreu de hebreus. Ou seja, a linhagem dele era puritana, ele era judeu legítimo, da tribo de Benjamim. Estudou, cresceu aos pés de Gamaliel, e a mensagem chegou nele. Paulo estava apaixonado por Jesus, e agora ele quer levar esta revelação para os seus irmãos, e cada lugar que ele vai, o que ele encontra? Rejeição. Na Epístola aos Gálatas, escrita em torno de 55 depois de Cristo, a partir de Éfeso, apenas 2 anos após ele ter escrito a primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo deixa transparecer que ainda estava sofrendo com a perseguição dos judeus, os quais questionavam o seu apostolado e procuravam torcer o evangelho ensinado por Paulo aos gentios, o qual ele chamava de meu evangelho, Romanos 2,16, Romanos 16, 25, 2 Timóteo 2,8, que é o evangelho da graça, Gálatas 1, 8, 9. Paulo não permitiu que o seu ministério se convertesse num instrumento humanamente manipulável, usado para satisfazer as pessoas à sua volta, Gálatas capítulo 2. Ou seja, 2 anos depois, antes de nós voltarmos para 1 Tessalonicenses, 2 anos depois, ele escreveu 1 Tessalonicenses, depois escreveu 2 Tessalonicenses, poucos meses depois, e aí, 2 anos, 1 ano e pouco a 2 anos depois, ele escreve a carta aos Gálatas, e ele ainda está ferido, ele ainda está machucado. E ele fala de uma forma, eu desafio você inclusive a ler
a epístola aos Gálatas, depois dessa perspectiva que você está recebendo, você entendeu o que eu estou falando. Chega um ponto que ele tem que defender o seu próprio apostolado. Ele tem que dizer, não, o que é isso? Vocês estão pensando o quê? Eu não sou menos apóstolo do que ninguém, não. Eu fui chamado pelo Senhor Jesus, eu vi o Senhor. E eu estive em Jerusalém, é verdade, estive com Pedro, estive com o irmão do Senhor. Eles me deram a destra da comunhão, me abençoaram para eu pregar a mensagem do Evangelho da graça, o Evangelho que prego. Mas eu não sou menos apóstolo do que os outros, porque as pessoas haviam lançado dardos, críticas, rejeições, perseguições ao coração de Paulo, e Paulo estava passando por um processo de cura. Diga comigo assim: todo obreiro autêntico precisa passar por um processo de cura. E eu vou explicar para você a razão, é muito simples. Deus permite que determinadas coisas nos atinjam durante a nossa caminhada ministerial, para nos fazer sangrar, para gerar em nós duas coisas. Número um, destacar a nossa humanidade, porque existem pessoas que já estão atingindo o estágio angelical, pastor. É aquele obreiro que já nem erra mais. Pastor, eu conheci um personagem que chegou a ponto de dizer que ele estava alcançando um grau de santidade tal que ele já nem errava mais. Eu ouvi com os meus ouvidos. Olha, é possível o homem andar com Deus a tal ponto de nem errar mais. Falei, meu Deus, então tem que tirar primeiro João da Bíblia. Tem que rasgar a primeira epístola de João. Se você disser que não tem pecado, você é mentiroso. Você está fazendo ele mentiroso. Todos nós temos pecado, nós pecamos, nós erramos. Portanto, somos humanos. E é aqui que está o segredo, a história do foge. Sabe por que o pastor parou o ônibus e desceu do ônibus? Porque ele é humano. Se ele fosse Miguel ou Gabriel, ele ficava no ônibus. Mas ele é humano. Já aconteceu comigo, já aconteceu com o pastor Abraão, com certeza, pastor Hélio. Situações em que tem que correr mesmo. Sebo nas canelas, porque tu é humano. Você é humano. Então, se tu é humano, meu irmão, a sua humanidade tem que ser destacada. Então, Deus deixa você passar por algumas experiências, alguns sofrimentos, em primeiro lugar, para destacar a sua humanidade. Número 2, porque Ele quer te dar uma bagagem para você saber o que fazer quando você encontrar com pessoas passando pela mesma situação. A autoridade de uma pessoa que passou por um determinado problema, quando ela dá uma palavra de aconselhamento para alguém, é inconfundível. Há pouco a minha esposa perdeu a mãe, não tem muito tempo. Vai fazer 3 meses ainda. E numa situação muito difícil, a mãe ficou internada por muito tempo, aquela luta, dificuldade, sofremos muito. Logo depois que o Senhor tinha levado a mãe dela, que partiu, graças a Deus, ela precisou dar uma palavra para uma pessoa que estava passando por uma situação semelhante. E aí, quando ela deu aquela palavra, eu virei para ela e falei assim: olha, a autoridade que você adquiriu para falar sobre isto, você não tinha, é algo novo. Eu não conseguiria dizer o que você disse, porque agora você está com uma autoridade diferente. E esta autoridade é o que faz a grande diferença, porque a autoridade não é outra coisa senão o testemunho divino de que aquela pessoa está realmente alinhada com Ele. E triste dizer quantas pessoas por aí estão fazendo a obra de Deus sem nenhuma autoridade, porque elas estão fazendo a partir do sistema e não a partir de um relacionamento com Deus ou com o Senhor Jesus. Tem alguém me entendendo nesta noite? Número 2, Satanás estava agindo. Paulo percebeu que toda aquela conjuntura estava sendo usada por Satanás para desviá-lo do seu propósito final. O diabo queria que Paulo perdesse o foco da sua real chamada. Ouça bem, eu prometi que eu ia correr, eu estou correndo. Ouça bem o que eu vou te dizer. Satanás não precisa tirar a sua vida
para poder ou tirar a vida de uma pessoa, de um obreiro, ou de um servo de Deus, para dar aquela pessoa por acabada. Basta ele tirar o seu propósito. Como muita gente não presta atenção nisto, e se nós somarmos na igreja o número de gente que frequenta a igreja, que são membros das nossas igrejas, e que não tem a menor ideia de qual é o propósito que Deus tem para ela aqui na terra, nós vamos ficar assustados, porque as pessoas não valorizam isso. Só que o diabo sabe, e o diabo sabe que se ele conseguir desviar você do seu propósito, ele já sabe que você pode continuar vivo, você pode continuar indo à igreja, que você não vai causar nenhum dano substancial ao reino das trevas. Porque uma pessoa sem propósito é uma pessoa que não oferece perigo para o diabo. Agora, uma pessoa que conhece o seu propósito, ela é tão letal para as trevas. Nós poderíamos nomear aqui alguns deles ao longo da história, que, porque ficaram dentro do seu propósito, os frutos gloriosos que produziram para o reino de Deus, e pessoas que inclusive encontraram o seu propósito consideravelmente ou cronologicamente tarde, mas encontraram, e assim produziram frutos tremendos para a obra de Deus, como o caso de Wigglesworth, que já em idade avançada, de repente descobriu o seu propósito, tornou-se um dos evangelistas mais conhecidos da história, realizou obras tremendas para o Senhor, já em idade avançada, porque descobriu o seu propósito. O que o diabo queria? O diabo queria o propósito de Paulo. Porque se ele roubasse o propósito de Paulo, ele podia continuar viajando, indo aqui e acolá, que dava no mesmo. Quantos outros viajaram naquela época? Cadê os 12 apóstolos? Onde é que estão os outros 9 apóstolos? Para onde que eles foram? O que eles fizeram? Ah, pastor, a tradição diz que Tomé foi para a Índia. Ah, eu quero saber de tradição, eu quero saber do livro de Atos. Cadê os 9 apóstolos? Homens que foram escolhidos, marcados pelo próprio Jesus, mas que quem sabe esqueceram do propósito, perderam o propósito. E o nome sequer é mencionado no livro dos Atos, porque a obra foi realizada de fato por Pedro, Tiago, João, Paulo, Barnabé, Marcos, Filipe, e alguns outros que nem estavam arrolados entre os primeiros originais, como o caso de Barnabé, o caso de João Marcos, o caso de Lucas, gentio, o caso de Apolo, que surgiu depois, mas que chegaram, homens que descobriram o seu propósito, tinham um propósito em Deus, e eles não venderam, não trocaram, não negociaram, e não se deixaram abater diante das circunstâncias. Deixa eu te dizer uma coisa, você pode sentir, você pode sofrer, é ruim mesmo ser rejeitado, é terrível determinadas experiências da vida, ninguém pode impedir você de sentir, mas você também não pode se deixar vencer ou se deixar abater, porque tem algo maior do que você acontecendo ao seu redor, e é a vontade de Deus pelo estabelecimento do seu reino na face da terra. É algo maior do que eu, maior do que você. Nem sempre dá tempo de ficar trancado num banheiro público deprimido. Às vezes temos que levantar, sacudir o pó da sandália, meu irmão, e caminhar, marchando, às vezes meio forçado, meio empurrado, mas continuar, prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tem alguém aqui nesta noite ainda? Paulo não permitiu que o seu ministério se tornasse um instrumento humanamente manipulável. Aqui é que vem a questão de ter um propósito e conhecer o seu propósito. Quando a pessoa não conhece o seu propósito, ela se deixa manipular facilmente. E é impressionante como que tem gente suscetível aos paraquedistas. Ao longo da minha caminhada, já passei por algumas igrejas, a minha igreja de origem, depois uma outra igreja, depois uma que eu pastorei por 10 anos em Colatina, depois uma outra igreja, e agora esta igreja que nós plantamos e estamos pastoreando. E eu vi isso muitas vezes acontecer. Pessoas que estão sendo pastoreadas por homens de Deus, homens tementes, santos. Porque deixa eu te explicar uma coisa. Você sabe qual é a característica mais vital em um pastor? Sei, pastor, sei.
Ele tem que ter um dom de cura, que quando ora, o paralítico pula da cadeira 3 metros de altura. Não, pastor não. O evangelista, se puder ter esse dom, é bom. Pastor não. Então eu já sei, pastor, já sei qual é. Ele tem que conhecer a Bíblia de ponta cabeça, tem que pregar como ninguém. É bom também se ele souber, mas não é essa a característica principal de um pastor. Você sabe qual é a característica principal de um pastor? Caráter. Porque o ministério de um pastor é feito a longo prazo. O evangelista, meu irmão, é apoteótico. O evangelista, 3 noites, ele abala a cidade, mas tira ele da cidade no quarto, senão ele destrói tudo que fez. Pastor não. Pastor tem casa, endereço, mailbox, telefone, e-mail, família, história. Todo dia você chega lá, é o mesmo. Ele está lá no mesmo lugar, é a mesma pessoa, paga as suas contas, cumpre com seus compromissos. E as ovelhas não acordam para isso. Aí sabe o que acontece por aí? Na Indonésia acontece demais. Pessoas nas igrejas que saem atrás dos paraquedistas, cai um indivíduo de paraquedas, pum, do nada. Aí aquele indivíduo, porque planta bananeira, dá pirueta, é o canela de não sei o que lá, e bababá, aquela coisa, e profetiza e faz e acontece, todo mundo vai atrás daquela pessoa, e às vezes esquece toda a história, toda a experiência de pastoreio. Às vezes ela esquece que ela tem tudo aquilo que uma ovelha precisa ter, que é cuidado espiritual, uma liderança espiritual realizada por alguém que tem caráter. Ouça bem, só uma pessoa que tem caráter consegue viver na mesma cidade por anos, na área ministerial. Eu conheço pessoas que têm que mudar de cidade a cada 2, 3 meses, e não estou exagerando, ali está a minha esposa, é verdade ou não? A cada 2, 3 meses, 4 meses tem que mudar de cidade, literalmente, porque vai largando os rastros para trás. Meu irmão, nesta noite nós estamos sendo desafiados, 10:30 da noite, e Jesus está nos desafiando a rever os nossos valores ministeriais, para saber se nós estamos de fato com a nossa vida ministerial enquanto obreiro chamado nas mãos do Senhor, e portanto fazendo aquilo que Ele determinou, aquilo que Ele orientou, aquilo que Ele colocou nas minhas mãos para fazer. Paulo estava combatendo, no livro de Gálatas, por exemplo, Paulo estava combatendo exatamente isso. Paulo estava combatendo os paraquedistas, porque ele passava, plantava as igrejas, onde não havia igreja, depois vinha atrás os camaradinhas, depois do serviço pronto, terreno capinado, igreja plantada, vinham os camaradas atrás. Ah, não, esse camarada não é apóstolo, não sei o quê, e tal. Pedro pensa diferente, Tiago pensa diferente, e blá, 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 aquela história. E Paulo, então, teve que escrever uma carta para poder desmascarar esse tipo de gente. Tem alguém ainda me entendendo nesta noite? Então, o que está acontecendo em 1 Tessalonicenses? Número 2, Satanás estava agindo. Paulo percebeu que aquela conjuntura era obra do diabo, Satanás queria atingi-lo. B, ou segundo, tem o fator que eu chamo de fator egcopto. Paulo foi atingido por um terrível espírito de desânimo, porque aqui vem a questão textual que às vezes confunde os neófitos. A pessoa lê isso aqui, pode dar um pinel no camarada. Pelo que bem quisemos, uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. Que história é esta, pastor Abraão de Almeida? Então quer dizer que Satanás consegue, assim, é assim? Eu quero ir, mas Satanás não deixa? Que história é esta? Então quer dizer que Paulo fez 3 viagens missionárias, ele poderia ter feito 5, 6, 8? Quer dizer que Satanás andou impedindo essas coisas? Do que Paulo está dizendo? Ou do que ele está falando? Paulo está usando um termo grego chamado egkopto. E egkopto significa desânimo. Só que
desânimo, não esse desânimo humano, convencional. Sabe, você trabalhou demais hoje, no final da tarde você está desanimado. Mas é um desânimo que passa no dia seguinte com uma boa noite de sono. Não é disso que Paulo está falando. Egkopto é um desânimo sobrenatural. É um desânimo diabólico. É um desânimo fruto da operação de uma potestade demoníaca, que pode atingir qualquer pessoa. Se atingiu Paulo, meu irmão, pode atingir Jefferson. O que você acha? Se atingiu Paulo, pode atingir você. E o primeiro segredo é não dar uma de Superman. Não, aqui não. Não vem que não tem. Aqui é Egkopto não. Comigo não. Olha. Pedro quis dar uma dessa para Jesus. Não, o senhor pode ficar tranquilo. Os outros não sei não, mas comigo só fica tranquilo, que aqui eu morro contigo. Jesus olhou para ele e falou assim: Egkopto. Jesus falou: Pedro, não promete que você não dá conta de cumprir, rapaz. Antes que o galo cante, hoje ainda, você me negará 3 vezes. Não, o senhor está enganado, checa de novo, eu não. Então tá bom, vamos ver, Pedro. Aí vai passando a noite, a madrugada, quando o diazinho vai amanhecendo, que o galo canta, Pedro acorda, já tinha negado 3 vezes. Ou seja, horas depois. Se Pedro tivesse, na época, esta postura de Paulo, talvez essa história poderia ter sido um pouco diferente. Paulo foi atingido por um terrível espírito de desânimo. Não se tratava de um desânimo natural humano, daqueles que passam em 2 dias. Paulo estava sob ataques de potestades demoníacas. Alguém de vocês aqui, além do pregador, já passou pela experiência de você não querer chegar perto de uma igreja? Eu já passei por isso sendo pastor. Eu saí de Colatina, pastoreava uma igreja lá grande, maior igreja da cidade, que cresceu no nosso ministério. Pastorei 10 anos. Deus me tirou desta igreja, não houve escândalo, não houve nada. Está aqui, a sogra dele foi minha ovelha. Não teve escândalo, não teve nada. Deus me tirou de lá, 10 anos depois, vivendo bem, casa boa, carro novo. Deus me tirou de lá e me trouxe para cá, do nada. E eu vim naquele ânimo, vou pregar missionário nos Estados Unidos, aquela coisa toda, achando que ia chegar aqui 2 meses depois, ia estar arrebentando. Eu achei que eu ia chegar aqui e ia ajudar o Billy Graham a fazer a cruzada. Meu filho, quando eu acordei, eu estava com escada de 40 nas costas. Quando a minha esposa acordou, estava limpando 6 casas por dia. Trabalhando no Burger King, eu gerente de Taco Bell. Quando chegou em 2000, no final de 2002, eu estava numa crise pessoal, existencial profunda. Eu cheguei a orar a Deus e falar assim: se o senhor queria me tomar a igreja, se era esse o problema, é só o senhor falar que eu largava a igreja. Para que o senhor fez isso comigo? Por que o senhor fez uma coisa dessa comigo, Senhor? Lá eu tinha uma vida boa, vivia bem. Igual a história do povo de Israel no Egito, né? Senhor, lá eu vivia bem, não sei o que e tal. Eu pequei, eu fiz alguma coisa, me fala, por que o senhor fez? Eu estava aborrecido. Eu falei: pois quer saber de uma coisa? Eu tenho profissão, então é isso que eu vou fazer. Eu vou trabalhar, vou ganhar dinheiro. E caí no trabalho, comecei a ganhar dinheiro, fui trabalhar. Dentro de mim tinha um negócio aceso. Sabe aquela chaminha? Você jura que o aquecimento da sua casa está desligado, não é? Mas quando chega no inverno você só gira o termostato, a chama acende de novo. E eu jurava que a chama... E quando chegou na hora certa, Jesus foi lá e só girou o termostato assim, e a chama acendeu de novo. A chama do ministério, porque está dentro, não tem como apagar esta chama. A chama, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Coloca a mão aqui assim no seu ventre, diga assim: tem uma chama aqui dentro.
Diga assim, ela pode ser pequena, mas ela está aqui dentro. Aleluia! Tem uma chama aí, meu irmão. E Paulo está falando disso. Aí quando ele vem no capítulo, no versículo 18, ele diz, eu quis ir. Olha, eu tentei ir. Ele está falando agora com os Tessalonicenses. Ele escreveu a carta. E agora ele está mandando por Timóteo. Ele está dizendo, olha, eu quis ir aí. Mas eu fui atacado por um espírito de desânimo. Irmãos do céu. Igual a história do camarada que chegou para a mãe e falou assim, mãe, eu não vou mais na igreja. Já viu essa história? Chegou para a mãe e falou, eu não vou mais na igreja, mãe. Não vou lá na igreja, o pessoal não gosta de mim, mãe. Então, não, meu filho, você tem que ir na igreja. Não vou não, mãe, não vou. Eu não vou mais naquela igreja. Você tem que ir, meu filho. Eu orei muito por você, você tem que ir na igreja. Não vou mais não, mãe. Tem que ir. Então a senhora me dê 2 motivos, pelo menos, para eu ir na igreja. Dou sim. Primeiro, hoje é domingo. Segundo, você é o pastor da igreja. Agora você imagina, o que vocês pensariam se chegar aqui, domingo à noite você chega aqui para ouvir o pastor Hélio, aí o pastor Hélio não aparece e tal, aí vem o pastor Emerson, irmãos, o pastor Hélio não veio, ele mandou aqui uma carta para os irmãos, aí lê a carta, irmãos, pastor Hélio, olha, eu estou desanimado, eu não vou estar no culto hoje não, vou ficar uns 4, 5 domingos aí sem aparecer na igreja, eu estou muito desanimado. A pergunta é, quem estará aqui 5 ou 6 domingos depois, quando o pastor Hélio aparecer de volta? E eu faço uma pergunta um pouco diferente. Quantos de nós aqui teria coragem de dizer uma coisa dessa? Sabe o que Paulo está fazendo? Paulo está fazendo exatamente isso. Eu quis ir ver vocês, mas eu fui atacado por um espírito de desânimo. Eu fiquei desanimado. E eu vou provar para vocês isso textualmente agora. Capítulo 3, ele entra dizendo, pelo que não podendo esperar mais, de boa mente, quisemos deixar-nos ficar sós em Atenas. Olha bem. Oh, meu Deus. Paulo diz o seguinte, eu quis ir, não deu, Satanás me impediu. Como que Satanás impede você de avançar no seu ministério? Só tem um jeito de fazer, é atacar você com espírito de desânimo. Em pleno domingo à noite, você sabe que está acontecendo um culto na igreja. Em pleno Labor Day, você sabe que tem uma escola bíblica na igreja, mas você fica em casa assistindo Faustão, ou assistindo sei lá quem, o Juca, ou seja lá quem for. Ou vai para um outro lugar qualquer, porque você está desanimado, porque é algo mais forte do que você, tem uma potestade demoníaca, e o alvo dessa potestade não é impedir que você vá à igreja ou à escola bíblica, eles estão de olho no seu propósito. Porque Satanás sabe que se atingir o seu propósito, ele larga você vegetando para lá, você não faz a menor diferença. Ele está de olho no seu propósito. Aí Paulo diz assim, o negócio é o seguinte, fui atacado, não estou bem, me deixa sozinho em Atenas. Vou ficar sozinho em Atenas. Estou mandando Timóteo, estou mandando Silvano, Silas, eu quero ficar só. Pelo que não podendo mais esperar, porque ele sabia, ele precisava mandar checar a igreja. De boa mente quisemos deixar-nos ficar sós em Atenas. Aqui a NIV dá um show, pastor. Eu quero ler para você isso aqui. Versículo 1 do capítulo 3. Olha o que diz a NIV. Cadê você, minha filha? Cadê meu óculos, né? Nova versão internacional, aqui está. Versículo 1. Ok, achei. A coisa eletrônica às vezes é rápida, às vezes não. Olha bem. Por isso, quando não podemos mais suportar, olha bem, quando não podemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas. É mais ou menos o seguinte, me deixa quieto um pouco, eu não estou bem. Pastor, mas o apóstolo Paulo, pastor. É, o apóstolo Paulo.
Ele chegou a ponto de dizer que era o pior dos pecadores. Um indivíduo que faz uma confissão dessa vai ter medo de dizer o que mais? Porque hoje, para nós dizer esse versículo, é chique, né? Porque nós estamos citando a Bíblia. Não, eu sou o pior dos pecadores. Mas imagine quando esta frase saiu pela primeira vez originalmente dos lábios de Paulo. Dizendo, olha, dos pecadores, eu sou o pior. Aí o que não passou na mente do povo? O que esse Paulo andou fazendo, hein? Alguém que é franco bastante para dizer uma coisa dessa, vai ter medo de dizer alguma coisa? Paulo estava tomado por um espírito de verdade. Verdade. Ele disse, eu quero ficar sozinho em Atenas. Agora eu vou voltar para a corrigida. Porque eu tenho anotações nela. Eu esqueço do óculos, acredita? Quando eu esquecer, grita, pastor, o óculos. E enviamos, verso 2, Timóteo, nosso irmão, e ministro de Deus e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. Olha que coisa tremenda. Ele está dizendo, eu não estou bem, fui atacado por um espírito de desânimo, quero ficar sozinho em Atenas, mas eu estou mandando Timóteo para fortalecer vocês. Aqui eu preciso descer do púlpito. Os obreiros da igreja, fiquem de pé, por gentileza. Não importa a função que você tem na igreja, se você trabalha em alguma coisa na igreja, fica de pé. Ouça bem as minhas palavras, que eu vou dizer para vocês. Por trás de um homem com o sucesso de Paulo, tem que ter alguém com o espírito de Timóteo. Porque Paulo pega Timóteo, você me ajuda aqui um pouquinho? Paulo pega Timóteo e fala assim, Timóteo, é o seguinte, eu não estou bem, eu fui atingido por o Satanás me atingiu, me atacou, não estou bem, mas eu estou preocupado com Tessalônica, vai lá para mim, leve essa carta, checa lá o povo para mim, me deixa sozinho aqui em Atenas, eu não estou bem, vai lá para mim, checa isso. Escreve a carta, entrega para Timóteo. Timóteo vai para Tessalônica sabendo da condição de Paulo. Hoje, se acontece isso numa igreja, quando o pastor volta, a igreja está dividida. Porque o indivíduo vai aproveitar aquela fraqueza, aquele momento, seja lá o que for, e vai fazer a cabeça dos outros contra o líder. Não sei se é para falar a verdade aqui, é para falar a verdade? Aí, meu irmão, Timóteo pega a carta e vai com Silvano, com Silas. E Paulo fica lá em Atenas. Daqui a pouco eu falo sobre Atenas, para você ver como é que Deus muda as coisas. Quando ele chega, Timóteo chega lá. Timóteo entrega a carta, tem que entregar. Mas aí Timóteo faz um trabalho de avivamento. Timóteo faz um trabalho tão lindo. Quando ele volta contando a história para Paulo, a restauração de Paulo está exatamente no retorno de Timóteo. Timóteo vai e volta com um espírito tão companheiro que quando ele volta, Paulo é restaurado. Então, meu irmão, você está pensando que aquele homem ali é de ferro? Ou seja, que igreja você for, os irmãos da Full Revival, eu não sou de ferro, não. Está achando que o seu pastor é de ferro? Não. Seu pastor também tem as lutas dele, as batalhas. Tem os momentos assim de abatimento, é normal. Agora, cadê os Timóteos? Pode se assentar. Isso é muito forte, irmãos. E ele usa a palavra egcopto, cai Satanás egcopto emas. Ele diz assim, olha, eu tentei ir, mas Satanás não deixou. É isso que ele está dizendo. Satanás não deixou. Não porque Satanás é superpoderoso, não porque Satanás pode parar a obra de Deus, mas porque Satanás sabe atacar com espírito de desânimo. Ele diz, as quais tinham como objetivo impedir que ele completasse a sua missão. Essa era a intenção do diabo. C, um homem sem máscaras. Paulo tornou-se um obreiro aprovado, segundo Timóteo 4:7,
porque aprendeu a amar a verdade e viver uma vida sem máscaras. Eu tenho uma palavra profética para você nesta noite. Eu quero dizer sobre a sua vida, não importa o quão terrível Satanás andou te atacando este ano, nós estamos em setembro, daqui a pouco o ano está terminando. Eu quero declarar que o fato de você estar aqui, de pé, nessa escola bíblica, já é uma vergonha para o diabo. Você está de pé, o que significa que a mão de Deus sobre a sua vida não foi removida. Eu sei que você teve desânimo, eu sei que você fraquejou, eu sei que você tropeçou, eu sei que teve momentos que você pensou em trocar de igreja, eu sei que houve momentos que você pensou em entregar sua função, mas você está aqui, Egcópito passou e você permanece, porque a mão do Senhor está sobre ti. E Satanás sabe que ele não pode com uma pessoa que conhece o seu propósito. Terceiro lugar, obreiro que protege o obreiro. No momento de tribulação e ataques malignos, Deus levantou Timóteo e Silas como apoio e amparo para Paulo. Somente homens com grande integridade podem ser usados por Deus como amparo para seus líderes ou liderados. Em 2 Timóteo 4,9, Paulo diz algo tremendo: procura vir ter comigo depressa. Por quê? Por que tinha que ser depressa? Porque não acha um Timóteo em qualquer lugar, pastor. Não acha. Quando é Timóteo, meu irmão, Timóteo, pega aí primeira classe, o primeiro voo, vem depressa, Timóteo. Você está fazendo falta. Meu irmão, Timóteo, eu estava vendo esses dias na televisão, algo que aparentemente não tem nada a ver com o que eu estou falando. A seleção brasileira jogou lá na Suécia, e aí, um dia depois, o Santos ia jogar pelo Campeonato Brasileiro, quem lembra? Sabe o que o Santos fez? Fretou um avião para poder trazer o Neymar. Veio o camarada deitado naquela poltronona maravilhosa, cama mesmo, avião fretado. E o Santos ganhou o jogo. Aí eu estava olhando aquilo, porque eu já estava ensinando o 1 Tessalonicenses, eu pensando, meu Deus, Timóteo deve ser desse jeito. Timóteo é assim, manda fretar um avião, traz depressa. Timóteo, vem pelo amor de Deus. Para você ter uma ideia, você quer ser necessário, essencial na igreja? Desenvolva o espírito de Timóteo. É assim que se torna essencial. Cobre o teu pastor, cobre o teu amigo, o teu obreiro, teu companheiro. Chega um ponto que eles não saberão viver sem você, porque é raro. Não acha todo dia, não acha em todo lugar. Então, meu irmão, Timóteo, vem depressa. Depois você lê o texto, que esse texto é até engraçado. O pastor Divonci pregou nele aqui umas 2 escolas bíblicas atrás. Que aí Paulo desabava, é o seguinte, olha, fulano me abandonou e tal, Alexandre Latoeiro me fez isso e tal. Por isso que ele está dizendo, vem depressa, Timóteo, eu não estou aguentando mais essa corja. Não estou aguentando mais esses traidores. Vem, Timóteo. Porque Timóteo era um obreiro que protegia o obreiro. Letra B, obreiro sábio evita se expor. 1 Tessalonicenses 3,1 é o seguinte, vai lá, Timóteo, eu quero ficar sozinho aqui em Atenas. Uma vez eu e minha esposa, nós damos encontro de casais há muitos anos. E há mais ou menos um ano e meio atrás, mais ou menos um ano e meio atrás, nós estávamos passando por algumas lutas muito difíceis. Nós temos 26 anos de casados e um casamento de verdade. 27, vai fazer 27, né? Vai fazer 27. 26 completos, vai fazer 27. Aí no meio daquela luta eu recebi um convite de uma determinada igreja para um encontro de casais. Ligou lá, ô pastor, fiquei sabendo que vocês dão encontro de casais e tal. Será que você poderia aqui dar um encontro de casais? Aí eu parei, a gente estava numa luta tão tremenda, irmãos, tão difícil. Eu parei, falei, olha, eu vou dar uma checadinha na minha agenda, lá eu te respondo depois. Cheguei em casa, falei, eu recebi um convite assim, mas não estou sentindo o dia, não estou bem. Nós não estamos bem. O que você acha? Ela falou, concordo.
Eu liguei de volta e falei, pastor Amado, tudo bom? Olha, não vou poder, rapaz, eu indico fulano de tal, indiquei um pastor, dei o nome e tal, que tinha pregado na nossa igreja, e foi lá, fez o encontro de casais, foi uma maravilha, e eu não fui e não me expus. É o que Paulo está fazendo. Você acha que Paulo está pensando em quê? Olha, vai lá, Timóteo, eu não dou conta, eu vou ficar aqui em Atenas sozinho. Eu preciso de um tempo, preciso ser tratado. Aí eu já termino agora, meu tempo terminou, pelo que eu estou vendo lá, termina agora meu tempo, me dá mais 2 minutos. E eu concluo também. Aí diz assim no verso 3, para que ninguém se comova por estas tribulações. Olha que ele está falando de tribulação. Porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Pois estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligido, como sucedeu, e vós o sabeis. Está vendo que o contexto corrobora com o que eu estou dizendo? Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé. Olha bem, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, eu estou com medo que vocês sejam atingidos pela mesma seta. Então eu estou mandando Timóteo lá, aí para poder ver como vocês estão. Vindo porém agora, Timóteo, vindo porém agora, Timóteo, de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós. Por esta razão, irmãos, ficamos o quê? Consolado acerca de vós, e de toda a nossa aflição e necessidade, pela vossa fé. Verso 8, porque agora vivemos. Ele está dizendo, a notícia que Timóteo trouxe daí me restaurou. Agora eu estou vivendo. Se estáis firmes no Senhor, porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor, porque que ação de graças poderemos dar a Deus por vós, por todo o gozo com que vos regozijamos, por vossa causa diante do nosso Deus, orando abundantemente, dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Aí ele continua falando, em outras palavras, todo aquele ataque de Satanás, com aquela rejeição dos judeus contra Paulo, foi restaurada através de 2 instrumentos. Número 1, pelo espírito de Timóteo, que soube cobrir Paulo na hora que ele precisava. Número 2, quando ele recebeu a notícia da frutificação da igreja de Tessalônica. Porque o que o diabo estava tentando fazer? Tentando botar na cabeça de Paulo o seguinte: você é um inútil, onde você prega dá errado, olha aí, ó. Onde você prega o povo rejeita. E aquilo estava entrando no coração de Paulo. De repente, no auge daquela crise, veio uma notícia de Tessalônica. Paulo, a igreja de Tessalônica está em fogo. A fé do povo de Tessalônica está renovada, Paulo. Tanto que ele escreve a primeira carta, na segunda carta, ele fala exatamente isso. Olha, estou feliz de ouvir dizer que a vossa fé multiplicou. Porque a notícia da igreja restaurou o ânimo, a alegria e o gozo de Paulo. Digam graças a Deus. Coloque-se de pé. Eu deixei para terminar com essas frases que eu vou te dizer agora. Sabe o que acontece com o obreiro autêntico? Paulo vira para os companheiros. Vem cá, companheiro. Paulo vira para os companheiros e fala assim: me deixa sozinho aqui em Atenas, eu não estou bem. Fui atacado por um espírito de desânimo. Eu não estou bem, eu quero ficar aqui tranquilo e tal. Em outras palavras, vou ficar sozinho aqui em Atenas. Agora, sabe o que aconteceu em Atenas? Exatamente nesse período, Paulo pregou o seu sermão mais famoso da história, ao Deus desconhecido. Ele estava andando pelas ruas de Atenas e vendo aquele monte de altares daqui, aí viu um escrito ao Deus desconhecido. E aí ele estava pregando sobre ressurreição aqui e acolá. Os filósofos ouviram, os epicureus chamaram: não, vem falar no Areópago. E Paulo vai no Areópago e prega o mais lindo sermão registrado
na Bíblia Sagrada, fora os de Cristo, logicamente. Ou seja, na época em que Paulo achou que ele não valia nada, na época em que ele pensou que estava fraco, que estava ferido, que não dava conta de produzir, o Espírito de Deus, dentro de Paulo, mostrou para Paulo que ele é capaz de tudo. E eu declaro isto nesta noite, sobre a sua vida, no nome de Jesus. Você pode pôr a mão sobre o seu coração. Eu declaro que da tua vida, eu não sei quais são os ataques de Satanás contra você. Eu não sei o quão duro Satanás tentou esse ano para você não chegar ao final. Eu vim te dizer nesta noite, que desta fraqueza Deus tirará os teus melhores sermões. Que desta fraqueza Deus tirará as melhores revelações, o melhor entendimento, as melhores interpretações de textos bíblicos, as maiores visões virão quando você achar que está fraco. E Deus vai mostrar para você que a obra é feita por Ele, através da sua vida, e que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza.